meus amigos, tudo bem? Quero pensar numa meditação rápida hoje com vocês, depois de tanto tempo, né? Eu tava aqui pensando em como a vida nos afeta, sabe? Os problemas, as dificuldades. E eu passei por um período assim, meio recluso, aonde eu continuava falando com Deus, orando, pregando, participando das atividades da igreja, mas de certa forma não me sentia muito inspirada em algumas questões, sabe? Quando parece que Deus não fala com você. Era a maneira como eu me sentia. Não sei se pelo meu contexto emocional, se pelo contexto espiritual também, mas a verdade é que quando a gente se deixa afligir por algum problema, alguma dificuldade, parece que a gente não ouve Deus. Você já reparou nisso? Parece que as nossas orações não passam do teto e parece que Deus não fala com a gente como a gente gostaria. Mas é incrível como Deus fala conosco em diversos momentos e a gente consegue, de certa forma, sentir a presença de Deus depois quando a gente para analisar certas coisas. E uma das coisas que me fez ver isso foi que há pouco tempo atrás eu tive um filho e eu passei por uma dificuldade muito grande durante o parto, do qual eu não imaginava. A gestação foi tranquila, não tive qualquer tipo de intercorrências, apesar da idade, não tive nenhum tipo de problema de saúde que pudesse interferir na questão do processo de gravidez e que nem desse sinais para o parto também. Durante a minha internação para ganhar o bebê, eles resolveram induzir o parto por conta da minha idade. E aí, durante o processo de medicação, de ação da medicação e a indução, o meu organismo não aceitou bem essa medicação. Eu tive descolamento de placenta total e resolveram fazer uma cirurgia de emergência porque eu já estava com uma hemorragia muito grave. E durante o processo de cesárea que fizeram, a gente descobriu que o bebê já não tinha nenhum líquido amniótico e não se sabe de quanto tempo. E durante o processo cirúrgico, eu tive uma queda de pressão muito brusca e eu me lembro que eu ouvi a enfermeira e a equipe médica falando assim: traz a medicação para ela porque a pressão tá baixando muito rápido. E eu lembro que eu ouvi a máquina apitando, típico daqueles filmes quando você vê, parece a sua vida se esvaindo, sabe? E eu ouvi a máquina fazendo pi, 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 assim, muito rapidamente. E eu me lembro de olhar para a máquina e ver minha pressão exatamente muitíssimo baixa. E eu senti que eu ia morrer naquele momento. Isso aconteceu durante o parto e depois ocorreu novamente no processo de recuperação pós-cirúrgica. E das duas vezes eu senti a morte de perto, eu senti que eu ia morrer. E eu pensei assim, a minha única solução é falar com Deus. E eu lembro que nas minhas orações, nas duas, antes de eu apagar definitivamente, porque eu apaguei nas duas vezes, eu me lembro que eu falava com Deus assim: Senhor, o Senhor me deu um filho e o Senhor vai me permitir morrer nesse momento, me permita viver mais um pouco para que eu possa cuidar do meu filho, do meu outro filho mais velho, estar com meu esposo. E eu não sei qual é o plano que o Senhor tem, porque eu não esperava esse filho.
e piorou esperar as complicações e morrer. Então eu gostaria muito que o Senhor me desse uma nova oportunidade. E eu não ouvi a voz de Deus em nenhuma das duas vezes. E eu lembro que na primeira oração eu apaguei antes de falar amém e antes de pedir em nome de Jesus. E da segunda vez eu lembro que eu terminei a minha oração muito rápida e eu comecei a cantar um hino que chama Bem Junto a Cristo. Procure o hino depois para você ver. E eu apaguei enquanto eu estava mentalmente cantando o hino. E durante esse processo depois, eu pude sentir Deus falando comigo, não em palavras, mas em ações. Porque 9 meses depois aqui estou eu. E sabe, muitas vezes você não vai ouvir a voz de Deus. Muitas vezes você não vai ver as suas orações atendidas da maneira como você gostaria. Mas no livro de Isaías tem um verso que eu sou apaixonada que diz assim: eis que o Senhor não está surdo para que não possa ouvir, e nem encolhida sua mão para que não possa te alcançar. E Deus hoje, Ele está tentando nos buscar, está tentando nos alcançar. E a grande questão é, você está estendido para alcançar a mão de Deus? Você abriu os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus? Porque possivelmente eu não ouvi a voz de Deus porque talvez eu não estivesse com os ouvidos tão abertos quanto eu imaginava. Mas Deus não está surdo para que não possa te ouvir. Deus tem ouvido todas as suas orações. Deus tem ouvido todas as suas lágrimas e tem visto também. Deus tem ouvido todas as vezes que você tem clamado. Deus tem ouvido todas as vezes que você tem reclamado, mas também tem agradecido. Deus tem ouvido tudo sobre você. E nós muitas vezes nos fazemos surdos, mas Deus não. E eu quero te convidar hoje a se colocar disponível para Deus. Porque essa experiência de quase morte me fez ver Deus de uma outra forma. Me fez sentir Deus de uma outra forma. E essa experiência de quase morte me fez ver que Deus fala muitas vezes conosco, não por palavras, mas por atos. E que ainda que os nossos ouvidos não estejam abertos para ouvir a voz de Deus, que os nossos olhos e a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para entender que Deus age na nossa vida, ainda que a gente não ouça, mas Ele tem ouvido e tem nos atendido a cada dia. Um grande beijo para você. Que Deus te abençoe, te use, te capacite e que você consiga ouvir Deus falar com você a cada instante. Deus te abençoe.